Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 15 de agosto de 2025, sexta-feira, e nós vamos juntos aqui, inclusive com o Aslan, que acabou de chegar, dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de um curso em milagres. Você quer participar, meu filho? Hein? Quer? Então, hoje nós estamos na nossa lição de número 227, que declara: Este é o meu instante santo de liberação. Ele tá olhando aqui para mim com uma cara assim, olhando para cima, mas ele ainda não botou as patinhas, então eu tô perguntando. Você quer participar? Hein, Aslan? Este é o meu instante santo de liberação. Pai, sou livre hoje, porque a minha vontade é a tua. Pensei em ter outra vontade, mas nada do que pensei a parte de ti existe. E sou livre porque estava errado e em nada afetei a minha própria realidade com as minhas ilusões. Agora, renuncio a elas e as deposito aos pés da verdade para que sejam para sempre removidas da minha mente. Este é o meu instante santo de liberação. Pai, sei que a minha vontade é una com a tua. E assim encontramos hoje o nosso retorno alegre ao céu, que nunca deixamos realmente. Neste dia, o Filho de Deus abandona os seus sonhos. Neste dia, o Filho de Deus volta para casa novamente, livre do pecado e revestido de santidade, com a sua mente certa, enfim, restaurada. Então, este é meu instante santo de liberação. Pai, sou livre hoje porque a minha vontade é a tua. Lembrando que ontem, vejam bem, nós declaramos assim: o meu lar me espera e eu me apresso para voltar a ele. E hoje nós declaramos: este é o meu instante santo de liberação. Aqui a gente tem uma dobradinha muito interessante entre essas lições, né? Porque ontem nós estávamos falando, entre aspas, de um lugar. Hoje nós estamos falando de um tempo, um momento, né? Mas a gente sabe que o tempo e o espaço são uma coisa só, um contínuo, né? E nesse tempo e espaço, onde é que eu encontro ao mesmo tempo o meu lar e o meu instante santo? Aqui e agora, né? Eu me lembro que quando eu era pequena, a minha avó, ela assistia aquele programa do Wilton Franco, Aqui e Agora, que depois foi apelidado de Here Now, né? Então é isso, gente, é here now, é aqui e agora. O instante santo é aqui e agora. O meu lar é aqui, o meu instante santo é agora. Se eu fizer essa escolha. Se eu fizer essa escolha, tá bom? Se eu fizer essa escolha. Então, este é o meu instante santo de liberação, tá? Você pode ter vários insights nesse instante santo. O meu gato agora está ronronando desesperadamente. Gente, olha a cara desse gato. Eu sei que para vocês que não gostam de gato, eu devo ser muito chata, né? De ficar mostrando o gato todo dia. Mas ele é que vem, eu não chamo não. Ele estava dormindo lá no sofá com a mulher dele. Entendeu? Mas eu venho gravar o vídeo, ele decide que ele quer participar, tá? Mas eu sei que para vocês que gostam de gato, é uma alegria ver o Aslan, né? A Raquel Mendes colocou uma mensagem ontem que eu adorei. Por causa do Aslan, sim, o nome dele se escreve do jeito que você escreveu, A-S-L-A-N. Vou contar uma curiosidade para vocês, o nome dele completo é Aslan Bianco, que é branco em italiano, Pompom, que é um gatinho branco de um livro que eu tinha quando eu era criança, tinha um gatinho branco chamado Pompom com olhos azuis, né? Aí manifestei o Aslan. Então o nome dele é Aslan Bianco Pompom, tá? Então, parabéns, Raquel, parabéns. Os gatos nos trazem muitas alegrias, né? E a Ivone Anitta, ela contou que já tá praticamente aí com a gatinha
que ela está cuidando, de quem ela tá, da qual ela está cuidando, praticamente já adotando a gatinha, só tá esperando ela ficar mais mansinha, né? E Raquel adotou um gatinho. Gato é tudo de bom, gente. Gato é tudo de bom. Gato traz espiritualidade para as nossas vidas, intuição, alegria, né? Gato é que nem a Fiat, só dá alegria, né? Muito bem, então este é o meu instante santo de liberação. E, gente, eu esqueci de ler o texto que é o perdão, mas nada que nos impeça de fazermos a leitura agora. O que é o perdão? O perdão reconhece que o que pensaste que o teu irmão fez a ti não ocorreu. Ele não perdoa pecados, tornando-os reais. Não pode mexer aqui, não. Ele vê que não há pecado. E, nesse modo de ver, todos os teus pecados são perdoados. O que é o pecado, senão uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? O perdão simplesmente vê a sua falsidade e, portanto, a abandona. A vontade de Deus passa então a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. Um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento que ele não questionará, embora não seja verdadeiro. A mente está fechada e não será liberada. O pensamento protege a projeção, apertando as suas correntes de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras, menos acessíveis à dúvida e mais afastadas da razão. O que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como a sua meta? Um pensamento que não perdoa faz muitas coisas. Persegue sua meta ativa e freneticamente, distorcendo e derrubando o que vê como interferências no atalho que escolheu. A deturpação é o seu propósito, assim como o meio pelo qual quer realizá-lo. Ele se lança nas suas tentativas furiosas de esmagar a realidade, sem se preocupar com o que quer que seja que aparentemente contradiga o seu ponto de vista. O perdão, por sua vez, é quieto e na quietude nada faz. Não ofende nenhum aspecto da realidade, nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe agradem. Apenas olha e espera e não julga. Aquele que não quer perdoar tem que julgar, pois tem que justificar o seu fracasso em perdoar. Mas aquele que quer perdoar a si mesmo tem que aprender a dar as boas-vindas à verdade exatamente como ela é. Assim sendo, não faças nada e deixa o perdão te mostrar o que fazer através daquele que é o teu guia, teu salvador e protetor, forte em esperança e certo do teu êxito final. Ele já te perdoou, pois essa é a sua função dada por Deus. Agora é preciso que compartilhes a sua função e perdoes aqueles a quem ele salvou, cuja inocência ele vê e a quem honra como o Filho de Deus, tá? E a nossa lição do dia, que é a 227, esse é o meu instante santo de liberação, tá? Com relação a esse texto do perdão, eu quero fazer uma observação com vocês. E não entendam mal, não me entendam mal. Não vou dizer para vocês que perdoar já seja fácil para mim, que não julgar já seja fácil para mim. Não é. É uma batalha diária. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Nos ensinamentos da Cabala, né, ou Cabalá, e muitos autores defendem que Jesus era um cabalista, e eu particularmente gosto muito dessa ideia, se diz que quando você julga uma pessoa, veja bem, julgar é dizer assim, ele não deveria ter feito isso, ou ela não deveria ter feito aquilo, ou ele deveria ter feito aquilo, ou ela deveria ter feito aquilo, né? Isso é julgar. Os índios norte-americanos, eles dizem pra gente que nós só podemos julgar uma pessoa se nós tivermos caminhado com os mocassins dela, né? E os cabalistas, eles dizem uma coisa muito grave, muito grave, muito grave.
Eles dizem, os sábios cabalistas, eles dizem que quando nós julgamos alguém, o universo, por uma de suas leis universais, uma lei aí de ressonância, ele obrigatoriamente terá de nos fazer passar por aquela mesma situação, para que nós não julguemos o outro. Então, vou dar um exemplo para vocês prático, para vocês não ficarem na dúvida. Vamos supor que eu tenho um marido muito bom. Amo meu marido, sou casada, tô feliz, mas o meu marido não me contou que já não está mais feliz comigo. E então eu descubro que ele está me traindo. E eu começo a julgar o meu marido. Julgá-lo violentamente. Como assim? Você me traiu? Você está me traindo? Você tem outra família? Você é caixeiro viajante? Tem uma família em outro estado? Enfim. Piadas à parte, estou julgando o meu marido. Como é que o universo vai lidar com isso? Para o exemplo que eu estou dando, digamos que eu então decido que não vou me separar do meu marido. Então, em pouco tempo, imaginemos que essa lei aí de ação e reação, uma lei kármica em algum nível, ela me trouxesse um retorno muito rápido, que normalmente não é o que a gente vê, tá? Normalmente é de vidas para vidas, de vidas passadas para vidas presentes, tá? Que vai acontecer comigo? Eu vou, ainda casada com o meu marido, encontrar um homem fenomenal, que não o meu marido, e que eventualmente se oferecerá para ser o meu amante. Então eu estarei na mesma posição, na posição exata em que o meu marido estava quando ele decidiu começar uma relação extraconjugal. Se eu vou começar ou não, vai depender da minha escolha. Mas vocês hão de convir que eu estou na mesma situação que o meu marido estava. Então, talvez eu comece a olhar para o meu marido com um pouco mais de compaixão. Ok? Aí vocês podem falar assim para mim, não, mas aí o seu exemplo não é bom, Jaque, porque o meu marido me traiu primeiro. Então, eu tenho o direito de dar o troco. Aí eu vou apelar para vocês, vou apelar com vocês para o início da aula. O tempo não existe, está tudo acontecendo aqui agora, ao mesmo tempo. Tá? E vou dizer uma outra frase que eu gosto muito. Um erro não justifica o outro. Então eu continuo de posse da minha escolha. A minha escolha está aqui na minha frente. Talvez eu faça a escolha de ter um caso. Talvez eu faça a escolha de não ter um caso. Mas, independentemente da escolha que eu fizer agora, eu aprendi uma lição. Não julgar o outro. Ter compaixão pelo outro e me colocar no lugar do outro. Então, é sobre isso o perdão. O perdão tem tudo a ver com isso. Tá? O perdão tem absolutamente tudo a ver com isso. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E aí, gente, ninguém aqui mais é criança, né? Até eu tenho alguns alunos novinhos aqui, mas são meio que as exceções à regra. Aqui todo mundo já experimentou isso, né? A gente falou muito disso na jornada de cura da criança interior. Às vezes eu julguei o meu pai e a minha mãe e hoje eu me vejo fazendo a mesma coisa com os meus filhos. Aquela mesma coisa que eu odiava que eles faziam comigo quando eu era pequena. Né? Então todo mundo já esteve nesse lugar aqui. Não somos crianças. Todo mundo já esteve na posição de fazer algo que julgou no passado em relação a uma outra pessoa. Concordam comigo? Então vocês imaginem que coisa complexa. Isso é complexo.
Isso é muito complexo. Esse negócio de a gente ficar julgando o outro é extremamente perigoso, né? Então, no início vai ser um exercício de orar e vigiar. Poxa, eu tô pensando isso do outro, mas isso não é inteligente, eu tô julgando. E depois vai começar a ficar mais automático. E tem uma outra variável que eu quero entregar para vocês aqui, que é assim: no final das contas, como eu não vejo o quadro todo, só quem vê é o Espírito Santo, então só quem pode julgar é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não julga, mas o Espírito Santo é o único que pode julgar, porque o Espírito Santo é o único que conhece todos os meus tempos e espaços, todas as energias invisíveis que estão rolando na minha vida, ok? Ok? Então, eu não sei se lá na frente, de repente, o meu marido ter me traído não terá sido algo bom para mim. Então, vamos supor que eu descobri, que eu tenha descoberto que o meu marido me traía. E eu falei assim, bom, então essa relação não tá boa para mim, eu acredito em monogamia, ele não foi honesto, não conversou comigo, eu sinto que ele gosta dessa outra pessoa, sinto que o nosso caminho chegou a um termo, acabou. Vou embora. Vou embora. Depois, algum tempo depois, eu descubro, algo acontece na minha vida, na vida dele, que me mostra que o fim daquela relação foi positivo para mim. Foi um livramento. Então, esse é outro motivo para eu não julgar. Agora, não confundam não julgar com não se posicionar, com não comunicar o outro que você vê aquilo como uma falha. Olha só, eu não vou te julgar porque eu não sei o que efetivamente estava acontecendo dentro de você. Mas nós, quando nos unimos, foi numa relação baseada na honestidade, na verdade, na comunicação, na parceria, na confiança, tá? Não confunda não julgar, permitir que o outro tenha a sua própria expressão com ficar passivo e virar um capacho, tá bom? Eu observo o outro e eu decido o que eu vou fazer com a observação realista do que está acontecendo diante de mim, tá bom? Sobre o perdão, eu quero ler os comentários da Ivonete. Verdade, Jaqueline, eu me expressei de modo equivocado. Ok, não tem problema. Ficou faltando, né, um pedaço. Na verdade, Jaqueline, eu não terminei a frase, que é do texto que é o perdão. Que aí diz, o perdão é uma ideia falsa sobre o Filho de Deus. Tenho assistido os vídeos das 4 máximas do perdão. Não é as 4 os vídeos do workshop do perdão, né? E estou amando. Obrigada pela correção, pois não completei a frase. Ivonete, Jaqueline, como consigo os florais? Me mande um e-mail, jacie.mariano.icloud.com. Lembrando que os florais, eu vou mandar a fórmula para você e vou mandar o endereço da loja virtual que você vai ter que mandar fazer o floral, tá bom? É uma loja virtual que fica em São Paulo, que a gente já descobriu aqui no ano da jornada de cura da criança interior. Encontramos um lugar que usa todas as essências que eu uso para prescrever, tá bom? Então você vai ter que comprar, e o ideal é que você compre uns 3 frascos para economizar na entrega. A gente está perto do final do ano, então você pode já comprar 4 frascos, tá? E para mim, nossa, as coisas que eu tô acompanhando dos meus mestres espirituais sobre 2025, sobre as mudanças de 2025, nossa, estão fazendo muito sentido com relação à fórmula que eu preparei com base na numerologia. Mande para mim um e-mail com a sua data completa de nascimento e seu nome completo, tá? Muito bem. Estou fazendo o workshop do perdão. Aí ela botou assim, realmente, eu falei no sentido de que o perdão só é necessário aqui na terceira dimensão. Sei o quanto o perdão é necessário durante toda a nossa jornada. Preciso sim perdoar a mim mesma, você é mulher, então a mim mesma, todos os dias. A Ivone Anitta, linda, amei, estou rindo aqui com a minha professora e com o Divino Espírito Santo.
Texto maravilhoso. Estou sentindo pequenos flashes de drogada sem drogas. Eu não entendo muito de investimentos, mas sempre é bom aprender um pouco do assunto. Muito obrigada. E aí a Raquel Mendes botou assim: Jaque, tudo bem? Duas coisas que eu quero te falar. A primeira coisa, você tem que usar mais vezes roupas vermelhas. Você ficou muito lindona. Obrigada. Esses últimos dias, eu tenho me sentido a pessoa mais feia do universo. Muito obrigada. Eu adoro vermelho e eu tenho algumas roupas vermelhas. Eu adoro vestir vermelho, tá? Vou seguir a sua sugestão. Tenho outra coisa. Graças ao Aslan, eu arrumei um gatinho. Ah, que maravilha. Arrumou um gatinho. Tá? E aí o resto do pessoal mandando beijinho e a Cláudia Watanabe botou likes e botou um coraçãozinho. A Denise, maravilhosa aula. Obrigada, Jaque. Eu que agradeço, tá bom? Então, a Simone Belotto, adoro os seus conhecimentos. Muito obrigada pela generosidade e entrega linda e verdadeira. Tenho certeza de que é verdadeira. Se é linda, aí é julgamento de vocês, eu agradeço a opinião. Né? Mas que é verdadeira gente. Isso aqui é meu sacerdócio, tá? Ixi, vixe Maria, já ia ler o texto errado. 15 de agosto, gente. A linguagem da liberdade, de Melody Beach. Deixando espaço para os sentimentos. Precisamos deixar bastante espaço para que os outros e nós mesmos tenhamos e trabalhemos os nossos sentimentos. Somos pessoas, não robôs. Uma importante parte de nós, quem somos, como crescemos, como vivemos, está conectada ao nosso centro emocional. Temos sentimentos, às vezes difíceis, às vezes destruidores, outras vezes ainda explosivos, que precisam ser trabalhados. Enfrentando e trabalhando estes sentimentos, nós e os outros crescemos emocionalmente. É isso que falta para o ser humano hoje. Amadurecimento emocional. Amadurecemos em termos mentais, às vezes em termos financeiros, físicos, até espirituais. O emocional continua aquela criança chata de 4 anos de idade, não é mesmo? Sim. Enfrentando e trabalhando esses sentimentos, nós e os outros crescemos. Nos relacionamentos, sejam eles de amor, de amizade, de família ou de trabalho, as pessoas precisam de espaço para ter e trabalhar os seus sentimentos. Alguns chamam a isso de ir através do processo. Não é razoável esperar que nós ou os outros não necessitemos de tempo e espaço para trabalhar os nossos sentimentos. Estaremos levando os nossos relacionamentos e a nós mesmos ao fracasso, se não permitirmos esse tempo e espaço em nossas vidas. Precisamos de tempo para trabalhar os sentimentos. Precisamos de espaço e de permissão, nós mesmos nos damos essa permissão, para trabalhar as emoções, às vezes desajeitada, desconfortável e desordenadamente, como quase sempre trabalhamos os sentimentos. Assim é a vida, assim é o crescimento. Tudo bem, podemos dar espaço às emoções. Podemos deixar que as pessoas tenham tempo e permissão de atravessar os seus sentimentos. Não temos de manter a nós e aos outros em rédeas curtas. Quando trabalhamos os nossos sentimentos, não temos de despender energia desnecessária, reagindo a cada emoção, nossa ou dos outros. Não temos de levar os sentimentos tão a sério enquanto estivermos no processo de trabalhá-los. Deixe os sentimentos fluírem e confie no caminho por onde eles o levam. Posso estabelecer limites razoáveis de comportamento e ainda deixar espaço para uma série de emoções. Nós precisamos nos permitir sentir. Muitas vezes a gente nem sabe o que está sentindo. Nem sabemos. A gente é tão reprimido. Você pode levar, perdi a zircônia da minha aliança. Tristeza, tô péssima. Lá na Costa Rica. No dia da volta, lá no aeroporto, vi que minha zircônia tinha caído. Enfim, o que eu ia dizer pra vocês? A gente nem sabe que tem sentimentos. Às vezes a gente leva 2, 3 dias pra descobrir que ficou com raiva de alguma coisa que uma pessoa falou pra gente.
Às vezes nós levamos 2, 3 dias para descobrir que estamos tristes com algo que eventualmente não deu certo nas nossas vidas. Então, esse foi o foco da jornada de cura da criança interior, ok? Lembram disso? Vocês se lembram disso? Quanto a gente falou disso? Qual é o recurso? Escrever, entrar em contato, falar na sua psicoterapia, desabafar com seu amigo, aquele amigo ou amiga que estiver na mesma sintonia que você, porque se não tiver só vai perturbar o seu processo. Orar, meditar, pedir a Deus para te mostrar o que é que está verdadeiramente rolando, tá bom? Muito bem. Muito importante. Se você que quiser pular essa etapa do seu desvencilhamento do sistema de pensamento do ego, que é o que a Melody no livro chama de processo de recuperação dos relacionamentos codependentes, de uma forma codependente de ver e viver a vida, você vai se dar mal. Não faça isso. Não seja ingênuo, não seja tolo. Nada se resolve na base da força. Se você tá forçando, eu não vou sentir raiva. Já sentiu. Legitime os seus sentimentos. Se você está forçando qualquer coisa na sua vida, externa ou internamente, você está no ego. Então você não está permitindo que o Espírito Santo haja na sua vida. Se você está forçando, você está no ego. Acredite-me. Não, esse emprego tem que ser meu. Não. Eu queria muito esse emprego. Se for para ser meu, que venha na minha mão com facilidade, alegria e glória. Eu quero muito namorar com esse homem. Gostei desse cara. Meu divino Espírito Santo, se for uma boa pessoa para mim, traz para mim. Reforça essa relação, reforça esse vínculo. Se não for, leva embora. E olha, posso dizer para vocês, o Espírito Santo é terrível, tá? Ele resolve mesmo. Se você não quiser ver o problema resolvido, não peça para ele. Agora, lembre-se, nada de ficar fazendo pedido egóico, oração egóica, que o Espírito Santo não atende. Se você ainda não sabe orar corretamente, então a minha sugestão para você é assista a série de vídeos gratuita aqui no canal, o workshop da oração. Aprenda a orar, para depois você não ficar por aí dizendo que Deus não atende às suas orações egóicas, né? Que foi, Aslan? É o homem do ferro velho. Tá bom? O Espírito Santo tem o péssimo hábito de atender às nossas orações. Às vezes, ele precisa de um tempinho. Então não fique desesperado ou desesperada não, tá? Dá o tempo pro Espírito Santo. Dá o tempo. Você bota um bolo no forno, tem que dar tempo para assar. Tá? Às vezes ele precisa de um tempinho. Aí o que você faz? O que eu faço enquanto eu tô esperando aqui desesperado? Desesperada, enlouquecido? Reza de novo. Reza todos os dias. Reza 5 vezes por dia. Reza 25 vezes por dia. Reza 50 vezes por dia. Sempre que o desespero bater, você reza. Meu divino Espírito Santo, eu entrego esta situação nas tuas mãos. Resolve para mim. Do seu jeito, no seu tempo, da melhor forma que for para mim. Me orientar. Faz aquela prece lá da lição 71. Onde eu devo ir, com quem eu tenho que falar, o que eu devo dizer e a quem, ou algo assim. Tá? Faz uma tatuagem no seu braço. Faz uma tatuagem na sua testa. Você pode fazer várias tatuagens com as suas frases favoritas de Um Curso em Milagres. Tá? Várias tatuagens. Você pode ficar todo tatuado. Escreve já, copia na sua pele aí suas orações favoritas. Tá? Nada de entrar em desespero.
Problema é problema, a gente resolve. Problema com desespero são dois problemas. Um o problema, o outro o desespero. Não multiplique o seu fardo. Lembre-se de que o Espírito Santo está com você. Aqui e agora. Here now. Você pode tatuar também no seu braço Here now. Here now, Divino Espírito Santo. Tá? Muito bem. Livro de Barbara Stein, O Sucesso Sagrado, um curso em milagres financeiros. Lembrando que em 2025 você está escolhendo a vida de felicidade perfeita que Deus quer para você. Lição de construção de riqueza, número 3. Será tarde demais apenas se você não começar agora. Frase de Barbara Sher. Como já apontei antes, manter todo o seu dinheiro em dinheiro vivo ou sob o colchão pode ser mais simples e mais seguro, mas ao longo do tempo é extremamente perigoso para a sua riqueza financeira. Lembre-se de que o seu maior risco é viver mais do que o seu dinheiro, que será, digamos assim, carcomido pela inflação e pelos impostos. A inflação é como aquela lagarta faminta que vai para o livro da criança e que, em vez das folhas, fica comendo o seu dinheiro até que dificilmente haja alguma coisa restante. Considere isso. Desde 1926, aí ela vai dar indicadores financeiros dos Estados Unidos da América, tá? O que é bom, porque se a gente for falar dos indicadores financeiros, não, indicadores econômicos, macroeconômicos dos Estados Unidos da América. O que é bom, porque se a gente for falar da macroeconomia brasileira, aí a gente vai terminar o vídeo deprimido, né? Então é bom, vamos falar dos Estados Unidos da América. Desde 1926, a inflação ela foi em média 3% ao ano. O dinheiro diminuiu, né? Em média 3% ao ano. As ações cresceram em média 10% ao ano. Os títulos, o retorno dos títulos, 3% ao ano. E os imóveis cresceram em média 6,2% ao ano. Não, e aqui eu traduzi errado. O retorno financeiro da aplicação de dinheiro, aí eu não sei se ela está falando da poupança, também foi de 3% ao ano, tá? Então ela foi remunerada, o investimento foi remunerado pela inflação, tá? No momento em que eu estou escrevendo esse livro, o retorno está bem magro. Quarta lição da construção da riqueza. Eu tenho dinheiro suficiente para durar até o fim da minha vida, a menos que eu precise comprar alguma coisa. Frase de Jack Mason. Agora, perdão, é um bom momento para explicar a regra dos 72. Essa regra permite que você descubra quantos anos levarão para você duplicar o seu dinheiro. Observe aqui está como ela funciona. Divida a taxa de juros, o percentual de um empréstimo que o tomador do empréstimo paga para o banco que o emprestou, ou a taxa de retorno composta, o retorno acumulado quando os juros pagos no principal, né, na quantidade original, também gera lucros, pelo número 72. Por exemplo, vamos imaginar que você invista num fundo mútuo que tenha um retorno de 8% ao ano. 8 dividido por 72 é 9. Não, 72 dividido por 8 é 9.
Então, vai levar 9 anos para você dobrar o seu investimento inicial. Então, se você pegar R$ 1.000, né? E dividir aí e disser que a taxa de retorno do seu investimento é de 8% ao ano, então vai levar 9 anos para você ter R$ 2.000. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Se todo o seu dinheiro estiver sentado no banco, pagando, na melhor das hipóteses, 3% de juros, você precisará de 24 anos para ver essa quantidade de dinheiro dobrar. Você pode ver o risco que você assume quando está investindo apenas nessa modalidade, né? Dinheiro, você está botando seu dinheiro lá em alguma coisa, né? Numa poupança, por exemplo. Pelo que eu entendi aqui, tá, gente? Tá? E aí é disso que ela tá falando, tá? Então ela tá falando aqui de investimento. Então o que que ela defende, efetivamente? Vai chegar lá no final, a gente vai entender isso. Eu vou ler a lição 5, tá? Que é curtinha. Não, eu não vou ler a lição 5 porque ela não é curtinha. Vou deixar a lição 5 para amanhã. Aí ela cita uma frase aqui maravilhosa de um curso em milagres que você também pode tatuar, dessa vez na sua barriga. Aí quando você olhar assim pro seu umbigo, tá lá escrito, você tatua de cabeça para baixo. Todas as coisas, todos os eventos e todos os encontros e todas as circunstâncias são úteis. Jesus em um curso em milagres. Jesus com mais um dos seus enigmas, um dos seus koans, para os seus infelizes discípulos que vivem na terceira dimensão, né, Jesus? Eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo porque você vai pensar assim, Jaqueline leu errado. Não. Todas as coisas, todos os eventos, todos os encontros e todas as circunstâncias que você, no caso, que eu, no caso, encontrarmos são úteis. Um curso em milagres. Então esse é Jesus, tá? Como dizia a minha terapeuta maravilhosa, Yara Becho, agora durma com um barulho desse. Hoje você não vai nem dormir. Você não vai nem dormir, porque você vai pensar na pior coisa que te aconteceu semana passada e vai lembrar que Jesus falou que isso era útil. E vai lembrar que, como você é cristão, você não pode contradizer Jesus. Seria uma heresia. E vai lembrar que Jesus ditou um curso em milagres para corrigir todas as distorções que foram feitas nos evangelhos. Aí você não dorme, tá bom? Este é o meu instante santo de liberação. Pai, sou livre hoje, porque a minha vontade é a tua. Pensei em ter outra vontade, mas nada do que pensei a partir de ti existe. E sou livre porque estava errado e em nada afetei a minha própria realidade com as minhas ilusões. Agora renuncio a elas e as deposito aos pés da verdade para que sejam para sempre removidas da minha mente. Este é o meu instante santo de liberação. Pai, que sei que a minha vontade é una com a tua. E a tua, Pai, a tua vontade para a minha vida é a felicidade perfeita. E assim encontramos hoje o nosso retorno alegre ao céu, que nunca deixamos realmente. Neste dia o Filho de Deus abandona os seus sonhos. Neste dia o Filho de Deus volta para casa novamente, livre do pecado e revestido de santidade com a sua mente certa, enfim restaurada. Este é o meu instante santo de liberação. Tá bom? Então, meus queridos, minhas queridas, basicamente essa era a mensagem que eu tinha para vocês pro dia de hoje, tá? Se você ainda não tiver adotado um gato, adote. Adote, só vale adotado, tá? Só vale se você for lá, pode ser cachorro também. Se você for lá na feirinha, se você for na suípa da sua cidade e você tirar um animal da rua, tá? Você der um lar para um animal abandonado. Se você ainda não fez isso, faça. E não se surpreenda em como isso vai trazer sorte para você. Ontem estava vendo um vídeo de um chinês que eu sigo sobre Feng Shui e ele falou que quando um cachorro se aproxima,
vai morar na sua casa, ele é um mensageiro da prosperidade. Adote o cachorro, fique com ele, cuide dele, porque se ele foi direcionado para ir para sua casa, ele tá levando prosperidade para sua vida. Achei lindo, não sabia disso, né? Porque eu sei mais de gato do que de cachorro, tá bom? Então essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.